Exatamente isso, é porque houve uma prática sequencial e a gente constata isso e verifica isso em trabalho terapêutico, tá? O processo de abuso foi todo um envolvimento, muitas vezes carinhoso e tudo mais, e que gerou, claro que a criança busca até o prazer, claro, depois de instalado nele, mas não se dá conta, nem tem como calcular que lá na vida adulta, claro, ele vai ficar dependente desse processo. Aí que vem aquilo que o Tito falou, e que a gente constata que é o seguinte: a pessoa quando tem problema diz, pô, eu não me contenho, quando eu vejo... Não consigo segurar e tal, né? Mas o que a gente verifica quando vai mesmo no problema com o paciente? Que essa noção que como se fosse uma força estranha que o pega, não tem nada de divisão corpo-mente aí. O que tem aí é uma estruturação da sua percepção, e isso a gente verifica e sempre ocorre. É um problema de percepção desenvolvida na percepção de sexualidade, e sempre é um recorte, um fetiche. Não existe pai, não existe mãe que, ao perceber seu filho por inteiro, filho, tem a percepção de como filho no seu conjunto, ele se atrai ou ele tem desejo sexual. Acontece sempre um recorte, e o recorte é na pele, é no órgão genital, algo assim. Perde de vista o sociológico, nós chamamos, a percepção da criança como seu filho. Aí é qualquer criança, é qualquer órgão genital, e ele é qualquer um. Quer dizer, é um processo de relação que, devidamente esclarecido, se tem como intervir e se reestruturar. Ok, Tito, e aí? Eu quero dizer primeiro que não é rebater o Sérgio, eu entendo os posicionamentos dele, mas veja, quando tu falas que há psicoterapias, eu sou psicólogo também, mas eu percebo talvez o que esteja promovendo essa ação é o efeito imediato. A química, ela traz um efeito imediato. Eu não vou nem colocar a questão dessa terapia antagonista de testosterona. Os médicos não gostam desse termo castração química, porque tem esse viés muito de lesão corporal irreversível, e não é irreversível, é reversível. Se suspender as injeções de Depo-Provera, que é um hormônio feminino que é injetado nesse indivíduo, ele volta inclusive a ter mais desejo do que antes. Isso também é uma constatação. Mas veja, a questão da química, portanto, ela passa por outra situação, no sentido de que a química, ela, do ponto de vista de resultado imediato, tem homens que fazem reposição hormonal de testosterona. Então esses homens serão potencialmente, agora eles vão aumentar o desejo sexual, inclusive podem aumentar alguns personagens que podem se tornar pedófilos. Eu acho que não é por aí. Não acontece isso. Eu só estou querendo dizer que a questão química, ela é uma questão marcante do ponto de vista imediato. A terapia, eu também vejo a terapia como uma alternativa, só que ela é longa, e você sabe disso. E às vezes a população, diante de uma necessidade de um crime, o crime já é algo que, o Renato falou, que horror. Então tem crimes que são cruéis. Quando é uma criança, mais cruéis ainda. Essa terapia química poderia ser feita sem a adesão do paciente, nesse caso? Não, pela lei não. Pela lei não. O Crivella dá duas opções. A lei... Mas um paciente que adere numa situação dessa... Ele tem remissão de pena. Mas já não é um indivíduo especial que aí se deveria deixar, não a lei, mas ao terapeuta dele decidir qual seria. Veja, você tem um sujeito especial. Uma coisa é o sujeito que diz, eu sou assim, se vocês não me contiverem, eu vou continuar fazendo. Mas então tem um sujeito que voluntariamente diz, eu quero sanar esse meu problema. Ok? Ele vai ter que aderir. Aí o psicólogo dele, ou o psiquiatra, ou o médico que ele vai tratar, ele vai ter que ficar preso a uma ideia de castração química, ou ele acreditando em outra coisa. Veja, nós temos aqui 3 profissionais da área de psicologia, isso já indica uma coisa interessante. Esse desentendimento entre eles, para o direito, isso é fatal. Porque nós estamos, se há uma dúvida sobre se o corpo sozinho pode responder por isso, se é uma questão da vontade, da liberdade, se é as representações que o sujeito conheceu, ou se é um efeito tardio de um processo de vitimização, como sustentou o professor ali, quer dizer, eu fui abusado quando era pequeno, hoje me torno um abusador e agora sou considerado um monstro por não ter sido protegido na minha infância. Então, todas essas dúvidas que nós temos, como é que nós podemos, para todos esses casos, receitar uma única solução? Quer dizer, é uma forma de desconsiderar toda a história e fazer o que hoje se questiona muito,
quer colocar um profissional do direito, com a minha formação, etc., prescrevendo o tratamento. Porque vai acabar que o juiz vai acabar decidindo. Esse sujeito precisa de 3 anos de medida de segurança num hospital de tratamento, ou precisa de castração química. Mas aí entra a perícia médica, né? A perícia penal, né? Toda perícia médica, ela é sugestiva. O juiz decide como quiser. O juiz não precisa escutar o psicólogo. Sim, mas é um elemento de referência. Sim, né? é um elemento de referência, mas nem sempre tem sido utilizado. Por exemplo, nós temos, às vezes, você tem um psicólogo que acredita em tratamento ambulatorial e o juiz não acredita. É uma concepção dele, quer dizer, então são duas ciências interpenetrando. Nós já temos muita entrada do juiz em outras áreas do conhecimento. Sim. Então nós vamos colocar mais nós vamos dizer o juiz que... Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, o assunto está bom, o debate está interessante, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós começamos o programa entrevistando o senador Gerson Camata pelo telefone. Ele é do PMDB do Espírito Santo, autor do projeto de lei que trata da castração química para pedófilos, para abusadores sexuais. Esse é o nosso assunto hoje. E esta linha, né, de legislação da castração química já foi adotada na Itália, na França, na Inglaterra, na Polônia, na República Tcheca, em 6 estados dos Estados Unidos da América, onde tem legislação semelhante à castração química. Eu até gostaria de saber de vocês o seguinte: qual é o resultado dessas experiências internacionais aí? Vocês têm informação sobre isso? Aí é que queremos. Isso é decisivo. Qual é o resultado que isso teve para uma reestruturação de personalidade dessa pessoa que submeteu-se a esse tratamento? Onde é que estão os resultados? Nós estamos falando de estudo científico e tudo mais. Os únicos dados que se tem apontado são dados para pacientes voluntários que aderem ao tratamento. A mesma coisa é você pensar em antidepressivo ou qualquer outro tipo de droga. Uma coisa é nós considerarmos o sujeito que topa tomar durante toda a experiência. Outra coisa é sujeitos que são obrigados a tomar e que não querem tomar, que essa é a situação. Então dizer que baixa de 96% para 2%, como se diz com o hormônio, mas em relação a quem? Aqueles que voluntariamente se submeteram ao tratamento. E esses, o indivíduo que voluntariamente se submete ao tratamento, talvez a gente dissesse, se fosse qualquer outro tipo de tratamento, talvez também baixasse. Mas a lei proposta, o projeto de lei proposto, ele fala que a castração química ela só aconteceria se o condenado assim o aceitasse. Não. Isso. Não, mas não, esse é o parecer do Crivella. Ainda ontem eu baixei da internet, o Camata não fala nessa questão. Quem sugere que o condenado poderá se submeter voluntariamente é o parecer de Comissão de Justiça do Senado. Na primeira... o material que eu recebi não constava disso. E na segunda, aí sim ele vai ter que se submeter compulsoriamente. Na residência. Na primeira ele opta. Nós teríamos o argumento, você está sendo punido por ser doente, porque é essa contradição que a lei está dizendo. Pois é, agora também, professor, é o seguinte, mas tem também um aspecto interessante aqui, é o seguinte, bom, a reincidência para quem já... voluntariamente e voltou a cometer... Sim, não, mas para quem já passou pela castração química. Seria para quem é reincidente nesse tipo de crime. Sim, que não teria começado o tratamento, enfim. Mas o tratamento em si, ele retira, ele extirpa o desejo? Não, ele não extirpa, ele atenua, ele tenta reduz, é um acetato de medroxiprogesterona, é um hormônio feminino, que é injetado no homem, reduz o nível de testosterona, tenta neutralizar, e essa redução influi no desejo. Mas olha, a questão do desejo ainda é uma questão muito polêmica de ser discutida. Essa é a grande questão. Que desejo é esse? Desculpe te interromper, Tito, mas assim, essa é uma grande questão que eu te estou trazendo, entre outras tantas que eu trouxe, né? Porque assim, a violência sexual contra a criança, ela não é apenas o intercurso sexual via vaginal, via anal. Existem outras formas. Claro. Expor a criança a material pornográfico, fazer carícias, falar coisas obscenas para a criança, também é violência sexual.
né? Então, se atenua o desejo, mesmo que ele seja impotente, claro, já reduz muito,